31 de março de 2016. Se passaram 52 anos do golpe militar. O militarismo foi deflagrado contra o governo legalmente constituído de João Goulart. O regime militar não se estabeleceu sobre o país da noite para o dia. Vários acontecimentos desencadearam o período. Para a gente entender 1964, a gente tem que entender toda uma tradição política da história republicana desse país, né? Que é marcada fundamentalmente por uma ferocidade das nossas elites em procurar manter o monopólio do controle do Estado, né? Então, historicamente, nossas elites elas têm uma dificuldade enorme em compartilhar esse aparelho do Estado e também tem uma dificuldade enorme de permitir que esse Estado atue no sentido de beneficiar classes sociais menos favorecidas, né? Então, a gente pode perceber que de 1889, quando foi proclamada a República, até a redemocratização, em 1985, raríssimas vezes nesse país se viveu algo parecido com democracia. Então, a gente tem a primeira e curta fase da nossa República, é a chamada República da Espada, né? Então, a República dos Marechais. Depois vem a República das Oligarquias, né? Quando vícios conhecidos de nossa política se definiram, como, por exemplo, o voto de cabresto. Depois vem o golpe de 1930, que coloca Getúlio Vargas no poder. Depois, a ditadura varguista do Estado Novo. Então, 1964, o golpe de 1964, ele se filia a toda essa tradição de violência política que existe no país. Houve toda uma associação entre esses setores mais conservadores da política brasileira com as Forças Armadas, com o apoio irrestrito dos Estados Unidos, né? Hoje existe uma farta documentação que mostra como na logística daquele golpe os Estados Unidos estavam presentes, inclusive mobilizando forças militares para o caso de acontecer alguma eventualidade, né? E não foi preciso utilizar, mas isso já está documentado, né? Aconteceu. E no dia 31 de março começa toda a mobilização, né? Pelotões partem de Minas Gerais, né? Em direção à capital, né? Primeiro ao Rio de Janeiro, enfim. E aí João Goulart acaba ficando acuado e decide não revidar, né? Temendo uma guerra civil, enfim, é o que ele comunicou oficialmente. Ele acabou se afastando e saiu do país. E aí o Congresso decretou vaga a presidência, né? Quer dizer, uma coisa muito articulada, né? E aí pronto, se inicia aí 21 anos, um período de 21 anos de ditadura militar, né? Uma ditadura que atendeu a interesses conservadores, né? E atuou de forma extremamente violenta, né? Foram 21 anos de perseguições, de prisões, de morte, inclusive. Um ponto comum com a situação política atual diz respeito ao modo de agir do Congresso Nacional. O historiador explica que no período da ditadura, o parlamento era bastante conservador. Era um Congresso também muito conservador, né? Após a eleição de 1960, a correlação de forças no Congresso brasileiro era totalmente desfavorável. Se por um lado, como eu acabei de mencionar, havia toda uma mobilização popular, né? Havia uma efervescência dos movimentos sociais, no Congresso havia uma força conservadora muito grande. Esses movimentos sociais, eles acabaram aos poucos ganhando um cunho quase que revolucionário, porque percebiam que pelo Congresso as chamadas reformas de base, que era uma agenda progressista, elas dificilmente passariam naquele Congresso, né? Então, quem gerenciou toda essa crise, né? Quem aprovou, né, a tal da emenda constitucional que tirou os poderes do presidente, porque era um presidente que não lhes interessava, foi o parlamento, foi o Congresso. Quem viveu a ditadura militar conta sobre o período assustador que perdurou por 21 anos. Uma violenta repressão atingiu os setores politicamente mais mobilizados à esquerda no aspecto político. Milhares de pessoas foram presas de modo irregular e a ocorrência de casos de tortura foi comum, especialmente no Nordeste. 31 de 64, foi uma tragédia para os povos do mundo, porque houve uma ditadura respaldada pelos Estados Unidos, pelos militares norte-americanos. Durante 21 anos, o Brasil foi dominado pelo estamento militar, em conluio com a grande burguesia e com essas grandes cadeias de imprensa que hoje
estão cegando o povo brasileiro através de uma falsa campanha contra a corrupção. Digo falsa campanha porque a grande corrupção no Brasil é a desigualdade. São os grandes desvios dos bens e das riquezas nacionais em proveito de poucos brasileiros e, sobretudo, de grupos multinacionais. A ditadura militar foi uma experiência trágica. Sumiu a democracia e formaram-se esses grandes grupos que hoje mandam, que hoje estão aí deitando e rolando, causando instabilidade. O professor, que viveu no exílio durante o militarismo, fala sobre as semelhanças com o momento que o país vive atualmente. Nós estamos às vésperas de um possível caos. Caso a consciência democrática não reaja, o Brasil entrará em caos. E no caos, a força militar passa a ser decisiva. Portanto, toda essa campanha de instabilização, o acovardamento do poder judiciário, que durante toda a ditadura foi um poder subserviente, um poder elitista, um poder que não observou a coisa mais importante na construção da nacionalidade, que é a luta contra as desigualdades sociais herdadas do período colonial, do período escravista. Olha, nós estamos numa situação muito difícil. É hora de, neste dia 31, nós tocarmos a bola para frente. No sentido de levantar a bandeira democrática, não permitir que seja dado golpe, falsamente acobertado pelo judiciário, e não deixar que o Brasil se desvie da rota da igualdade, da autonomia, que é uma rota de interesse de todos os brasileiros. A sociedade hoje está meio assegada, ela está estonteada, está bestializada, como dizia um autor durante a proclamação da República. A sociedade está bestializada pelas mentiras das grandes cadeias de televisão, dos grandes jornais. É preciso que a consciência democrática reaja, em particular contra o grande monopólio das comunicações.